Vírus conhecido pela medicina desde o fim dos anos 40, o Zika passou a ser assunto nos lares brasileiros depois de um surto de casos de crianças que nasceram com microcefalia, após mães terem contraído o Zika. A transmissão mais conhecida deste vírus, que começou a circular fortemente no Brasil no segundo semestre do ano passado, é pelo mosquito Aedes aegypti, também transmissor da dengue e da febre chikungunya. A região com maior casos de microcefalia onde surgiu o primeiro alarme no país foi no Nordeste. Eu trabalho com medicina fetal há 10 anos e o que a gente tem visto na medicina fetal aqui no Nordeste não tem precedente. Esse aumento da incidência de microcefalia, que vocês devem ter acompanhado aí na mídia, a gente nunca viu isso em nenhum outro momento da história. A correlação entre os casos de infecção por vírus Zika e o aumento de casos de microcefalia é grande. E o Ministério da Saúde confirmou que um fenômeno é causa do outro. Porém, essa relação ainda desafia pesquisadores. Afinal de contas, por que o vírus não parece estar aumentando a incidência de microcefalia no oeste da África, seu continente de origem? E por que os casos de microcefalia no Brasil parecem ter um epicentro em Pernambuco? Os pesquisadores sabem que até a chegada no Brasil, o vírus pode ter sofrido algumas mutações. Porém, essa explicação não justifica porque o Zika provoca microcefalia em alguns casos, mas não em outros. Médicos alertam ainda que exames clínicos de bebês com microcefalia de mães que contraíram o Zika vírus durante a gestação identificaram outras alterações no cérebro das crianças, além dos sintomas da microcefalia. A microcefalia é uma redução da cabeça do bebê e isso tem apenas o tamanho da cabeça do bebê é uma possibilidade, mas além disso a gente tem visto outras alterações dentro da cabeça, como dilatações do ventrículo, onde acumula líquido na cabeça do bebê, está um pouquinho dilatado, calcificações no cérebro e outras lesões destrutivas aqui na fossa posterior, que é onde fica o cerebelo. Também a gente encontra algumas lesões à ultrassonografia obstétrica. Cientistas do ICB, Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, através de experimento, chegaram a uma outra hipótese. Aquilo que estaria atacando o cérebro e o sistema nervoso de fetos e causando microcefalia não seria o vírus em si, mas células do sistema imune que buscam destruir tecidos infectados. Ou seja, o sistema de defesa celular da mãe estaria atacando o próprio bebê. Mas esta hipótese ainda está sendo analisada em laboratórios. Além da preocupação com grávidas, há um outro surto de doença rara e que pode estar relacionado ao Zika vírus, a síndrome de Guillain-Barré. A doença afeta o sistema nervoso e pode provocar fraqueza muscular e paralisia dos membros e músculos respiratórios. Uma doença que pode evoluir rapidamente. Um surto desta síndrome também foi registrado na região nordeste do país, e a maior parte dos casos em pessoas que já contraíram Zika. E neste cenário catastrófico, a grande preocupação das autoridades está além da microcefalia e da síndrome de Guillain-Barré. É a disseminação do Zika vírus, que normalmente é assintomático. No quadro clínico, 80% das pessoas que pegam o vírus são assintomáticas, não apresentam nada, não tem nenhuma reação, talvez às vezes um pouquinho de mal-estar que a pessoa não leva a sério e só. Então dá para ter uma ideia de quantos casos nós temos de infecção. O número de casos clínicos não reflete o número de casos de pessoas infectadas, porque só 20% delas manifestam sintomas. O vírus se disseminou pelo Nordeste inteiro. Pegou a América Central inteirinha e já chegou no México. E é isso muito assustador, porque é uma velocidade de disseminação que a gente desconhece. O vírus provoca sintomas parecidos com os da dengue, contudo mais brandos. Febre alta, dor de cabeça e no corpo, manchas avermelhadas, dores musculares e nas articulações. Pode causar inflamações nos pés e nas mãos, conjuntivite e edemas nos membros inferiores. Os sintomas costumam durar entre 4 e 7 dias.
Há outros sintomas menos frequentes, como vômitos, diarreia, dor abdominal e falta de apetite. Fora os casos em que as pessoas não percebem que estão doentes. Para se defender do Zika vírus, por enquanto, as orientações são mínimas. Primeiro, se qualquer gestante tem algum quadro de febre baixa ou de placas pelo corpo, procure imediatamente seu médico, porque o diagnóstico tem que ser feito bem no início do aparecimento dos sintomas. Evite locais em que haja um aumento da incidência dessas viroses. E também combata o mosquito da dengue, o mosquito Aedes aegypti, evitando água parada e usando roupas para proteger o corpo e também usando repelentes, que para a grávida o melhor usar a citronela, que é um repelente natural. O que se tem certeza é que o Brasil enfrenta uma epidemia que pouco conhece. O avanço do Zika vírus pegou o país de surpresa. E há ainda muitas perguntas sem respostas. A verdade mesmo é de que nós estamos diante de um mistério. Como e por que esse vírus consegue se disseminar nessa velocidade toda? E isto não seria um problema tão grave quanto não fossem as complicações clínicas que o vírus Zika provoca, especialmente nas mulheres grávidas.